Eu sou o Lucas, eu sou um negro de pele clara, miscigenado, tenho um cabelo crespo, uso óculos, uso um cavanhaque com uma barbicha avantajada, tenho um biotipo magro e algumas tatuagens no braço esquerdo. Eu tenho 1,80 m, 90 quilos, tenho a pele da cor morena. A minha fisionomia lembra um pouco a fisionomia indígena, porque tenho descendência por parte de pai de latinos, mexicanos e por parte de mãe de indígenas. Eu tenho os olhos pretos, possuo barba, bigode. O meu cabelo não é muito grande, mas é bem liso. Fala, Batucantes! Estamos aqui em mais um Pausa de Cocheia, hoje com ele, que é professor do Clube do Choro de Brasília e criador da plataforma Aprendendo Percussão no YouTube. Já tocou com grandes nomes como Roberto Sá, Hamilton de Holanda, tá tocando aqui com o Samba Urgente, Choro Livre sempre. Queria saudar o nosso grande Júnior Viegas aqui hoje com a gente. Obrigado. Como é que você tá, meu cara? Eu tô bem. Tudo certo? Tudo tranquilo. Chega mais. Feliz agora. E aí, vamos começar, né? A gente já tava trocando uma ideia aqui antes, eu já queria estender ela aqui um pouquinho. Uhum. Você tava falando que você acabou de fazer uma viagem, Sim. né? Pra onde é que você tava? Tava eu e meus colegas, os Intergalácticos, com a Tereza Lopes. Os Intergalácticos é o nome do grupo que a gente fez, né? Ai, que massa. Então tava eu, Tereza, Nelsinho Serra, Edson Arcanjo e o Daniel Rodrigues. A gente foi para Cuba, a convite do Ministério das Relações Exteriores, né? Do Itamaraty, Que massa. para participar da Feira do Livro, que eu acho que um dos homenageados era o Brasil. Então eles fizeram uma política de levar coisas do Brasil para lá. Então o Cezão e o Bento, que é seu filho, foi um pouco antes para dar aula de choro nas escolas públicas. Que massa. Eles ficaram um tempo lá. E a nossa chegada com a Tereza coincidiu com a formatura desses alunos. E foi muito legal que a gente tocou lá naquele forte que tem ali na frente da ilha, Sim, sim. na formatura dos alunos. Caramba, Então que foi bem massa. legal. A gente tocou com mais ou menos umas... Eu acho que O público eram os próprios alunos ali? Era Não, uma coisa os mais músicos comunitária? eram os alunos. Ah, Então eles ensaiaram durante, eu acho que 3 semanas, tiraram as músicas e a formatura deles era no Forte, que era onde estava acontecendo a Feira do Livro. que legal. No pôr do sol, assim. Aí devia ter umas 60 crianças. Era pra ter mais, mas por dificuldade de transporte não foram todas. E a gente tocou, junto com essa galera. Então uma das missões da... Tocaram choro. Tocando choros. Uma das missões era tocar. E a gente tocou em outros locais. Tocamos na Casa de Cultura da Alba, na FAC, que é a Fábrica de Arte e Cultura, Ah, eu que é um lugar conheci bem a legal, FAC. né? Que tem vários espaços simultâneos. Vários ambientes, né? Tem um DJ, aí no outro lado tem uma exposição de arte, no outro lugar tem uma música ao vivo. Você aí sabe o tem que um tava rolando no restaurante. dia, além de vocês, não? Olha, a gente, depois que a gente tocou, a gente foi dar uma volta. Tava rolando DJ nos 2 espaços que a gente viu. Então eu não sei se teve música ao vivo enquanto a gente tava tocando, né? Entendi. Que a gente tocou num ambiente maior. Então eu não sei. Mas a gente foi um dia antes pra conhecer a casa, né? E é loucura total. Não, uma É doideira, muito né? massa. Tem de tudo ali. É porque eles pegaram uma fábrica de óleo, eu acho, antiga, né? É. E aí transformaram numa balada multi-ambientes, assim, né? Bem legal, assim. Massa, né? E várias exposições de artes ao mesmo tempo. É, tem coisa pra caramba lá. Então foi bem legal. E foi massa, porque eu também não conhecia Cuba. Então foi a oportunidade de conhecer, de viver a cultura. Eles são muito musicais, tem música em todos os bares e restaurantes, né? A gente ficou num hotel bem legal, que é o Hotel Nacional. Então a gente saía pro café da manhã, tinha um cara com violão e violino tocando no café da manhã. Já tava ouvindo, né? Salsa Aí o dia terminava o inteiro. café, ia pra piscina, tinha alguém tocando na piscina, nos restaurantes. E saía pra conhecer a cidade, tinha gente tocando. Então eles são muito musicais. Então foi bem legal. Caramba. E o que você viu de, percussivamente falando, assim, de bacana lá? Olha, pensando no nosso lado da percussão, eu acho que eles são muito bons. Porque lá, normalmente, eles têm o costume de tocar o bongô. O bongô, não sei se todo mundo sabe, são 2 peles, assim, 2 tamborzinhos. Então, eles tocam o bongô e com a campana. E essa independência não é fácil. Porque ele tá ali... E aqui ele faz no bongô como se fosse a conga. Às vezes ele faz a própria levada de bongô. E é difícil. Por mais que eu já toque, eu ficava olhando assim, cara, dá um trabalho pra fazer aquilo ali.
né? Aí eu ficava tentando, às chatinho. vezes, assim, em cima da mesa e falava, bicho, eu preciso parar um tempinho pra estudar, porque eu não dou conta de fazer assim de cara, não. E a mesma Tá coisa louco. deve ser pra eles, né? Se vir aqui e ver a gente fazendo, sei lá, um surdo com tamborim, né? Uma coisa Uhum. que é diferente, né? Que são duas independências que são difíceis, né? Então, É, eles ma- são muito é, musicais. mas é bacana porque aí a gente tem um contato com uma cultura diferente, abre a cabeça, né? É. E tu já viajou pra caramba também. Fiz algumas viagens. Pra caramba ainda não, mas já fiz algumas. Uma marcante, assim, uma mais marcante. Olha, teve a das Olimpíadas, que foi muito marcante, né? Porque eu viajei com o Pato Patê. Aí nisso a gente conheceu 310 cidades em No 3 chão. meses. Então foi bem bacana, foi puxado. E pra fora, assim, teve. De Cuba foi legal. Na África, em Angola, foi massa. Nova York, porque é muito diferentão, assim, foi massa. Então, acho que toda viagem é muito legal, né? Você sempre pega algo diferente, né? Na galera no Uruguai, tem o candombe, que é diferentão. Então, em cada lugar a gente aprende uma coisa. Eu acho bem legal, Ah, viajar. total. Pô, e é bacana, né? Porque você é um artista que tá situado em Brasília, né? Você Aham, construiu a sua carreira aqui, sim. né? E já alcançou, né? Literalmente voos internacionais Uhum, aí. O que que você acha sobre isso, Júnior? Você acha que tem muita gente que fala que a gente precisa sair de Brasília, uhum. né? Tipo, morar fora mesmo para conseguir trabalhar melhor, assim. O que que você acha sobre isso? Olha, eu acho assim que é muito de escolhas pessoais, né? Por exemplo, na época do Hamilton e do César, o Hamilton saiu e o César optou por ficar. Talvez por já estar mais velho, talvez por já ter família, ou por ele não acreditar que lá fora fosse melhor. Eu pensei o seguinte: se eu sair de Brasília, eu vou ter que chegar num local onde ninguém me conhece, onde eu não tenho relacionamentos, onde eu não conheço ninguém, até entrar nessa panela, que a gente sabe que existe uma panela, Várias. e essa panela não é por maldade. É simplesmente por afinidade, né? Você concorda que se eu te conheço há 10 anos, eu vou querer tocar com você. Certo. Por mais que talvez chegue outra pessoa que toque muito bem, mas eu vou dar prioridade por você, porque eu conheço você, a gente já viveu muita coisa junto, né? Sim, sim. E isso acontece em todo local. Então eu achava assim, que se eu saísse fora, eu ia passar um tempo sofrendo. E talvez eu não toparia aguentar esse sofrimento. E acabou que em Brasília, eu acho assim que a gente tem pouca concorrência. Por ser uma cidade menor. Pensa só no Rio de Janeiro, tanto de percussionista que tem. Tá louco. E percussionista muito bom, né? Em qualquer esquina tem percussionista muito melhor do que eu. Brota, né? E você fala assim, e agora, né? O que eu vou fazer lá? E os caras que nasceram nisso, eu comecei na música já bem mais velho, já tava na faculdade quando eu comecei. Então eu achei que aqui eu tinha oportunidade de tocar, de crescer e tinha uma concorrência menor. Então eu falei, eu vou ficar ali. Tô perto da minha família, não vou precisar sair, não vou precisar trocar talvez o certo pelo duvidoso. Então eu fui muito racional, não fui pela emoção, sabe? De falar assim, cara, eu tenho que tocar com artista. Uhum. Até porque eu nunca quis ser famoso. Eu quero ter dinheiro. Agora ser famoso, não. Eu prefiro deixar essa parte pra lá. Não, e você comentou que você começou já tarde, né? Aham. Entre aspas. Né? Mas como é que foi seu início? Assim? Eu falo assim para os alunos que eu sou músico assim, mas eu acho que por muita obra do destino, que não era pra ser. Porque eu tenho meio que duas personalidades. Uma que eu transmito através da música e outra que as pessoas que são mais próximas conhecem. Eu sou muito tímido, não sou muito de conversar. Tipo, lá em casa, quando tem confraternização, normalmente eu não vou. Quando me obrigam aí, eu fico isolado. Eu não fico muito conversando. E desde pequeno eu era muito assim. Eu não gostava de barulho, não gostava de bagunça. Minha mãe fazia festa em casa, eu ficava dentro do quarto, no computador jogando videogame. Já o Thiago, que é meu irmão, ficava lá no meio tocando e fazendo queria Thiago tocar. é mais soltão. E eu não queria. E acho que por isso eu fui buscando outras coisas. Eu já estava, acho que na faculdade de aviação civil, que para quem não sabe, eu sou formado nisso. Eu voei um tempo, fui para São Paulo voar, tirar o brevet e tudo. Aí, eu tava na faculdade, já tava com 18 anos, e eu me lembro que minha mãe falava assim, Júnior, pega seu irmão, bota os instrumentos dele no carro, leva ele pra tocar num lugar tal, porque é perigoso ele andar de ônibus carregando instrumento, vão assaltar ele, sequestrar, aquela coisa toda, né?
Aí, Mãe é mãe, em todo lugar. aí eu chegava pra tocar num lugar que eu acho que era Bar da Codorna. Não sei se tu lembra desse lugar. Acho que era no Guará, Bar da Codorna. Aí chegava lá, aquela bagunça, um bocado de gente bebendo, gritando e o samba comendo. E eu ficava chateado com o Thiago. Poxa, eu devia estar em casa estudando, vou ter prova, sei lá, essa semana de navegação. E eu tô aqui vendo um bocado de gente cantar errado. E Ficava agoniado por ficava lá. agoniado com isso, né? Aí eu acho que ele sacou, ele falou, vou perder o motorista, né? Aí me deu um ganzai e ficava, Júnior, faz assim, ó, balança aqui. E eu ficava assim, puto. Mas aí achei graça, achei legal. Aí o Thiago, na época, tava estudando na escola de choro. E ele falou, olha, tem aula de pandeiro lá, eu acho que você podia entrar. Aí, só que já tinha passado o período das inscrições, então só poderia entrar se fosse por teste. Aí eu falei, mas eu não sei tocar nada de pandeiro. Aí o Thiago, não, eu vou te ensinar, que o Thiago já tocava percussão também. Aí ele, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Tu, ti, 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 tu, ti, ti, ti. E você vai lá e conta uma história pro professor. Aí eu cheguei no Sandro Araújo. Sim, sim. Aí eu falei, Sandro, eu já sei tocar isso aqui, não sei o quê. Aí ele olhou assim, viu que eu não sabia tocar nada, né? Falou, mas eu tenho uma turma pra você, turma tal. E me botou nessa turma. E a turma não tinha muitas pessoas, devia ter umas 3, 4 pessoas. E coincidiu dessa galera desistir e ficar só eu na turma. Aí o Sandro falava assim, olha, faz isso aqui. Aí eu fazia, ele olhava assim, então tá, então eu vou te passar o seguinte, pra casa faz isso, 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 isso e isso. E eu ia pra casa. E talvez pela facilidade de organização, por causa da faculdade, eu tinha o costume de estudar. Então, ele me passava aquilo, eu chegava com aquilo e mais um pouco que eu estudava separado. Entendi. Então eu fui aprendendo muito rápido. Quando deu em torno assim de uns 6 meses, acho que foi em torno de 6 meses, o Sandro precisou fazer algumas viagens e me botou como professor substituto. E eu comecei a dar Você aula. esperava, não? Não, porque eu me vi estranho naquele mundo, né? Tipo, Ainda não tinha comprado a ideia. ainda não. Ah. Eu falei, você é piloto de avião, não vou ser batuqueiro. Então, eu tava ainda na parte da aviação, tava focado na aviação. Aí eu comecei a dar aula particular, comecei a fazer tocar com alguns grupos. E mais ou menos quando eu devia estar, tipo, com 1 ou 2 anos de música, veio o primeiro convite pra tocar fora do país. Tocar Caramba. em Gana, no lugar do Valerinho. Não, no lugar do Valerinho, não. Era com Choro Livre, só que aí foi outra banda. Foi o Serginho, o Cezão, eu, o Valerinho, acho que foi isso. Então eu ia no lugar do Pedro Vasconcelos. O Pedro Vasconcelos não podia ir, o Valerinho, que é pandeiro, ia pro cavaco e eu ia pro pandeiro. Entendi. Aí eu fiz essa viagem, conheci a África. Aí já tava perto do final da faculdade e eu pensando assim, cara, em tão pouco tempo de música, eu já tô tocando com gente boa. Já tinha acompanhado viajando. o Hamilton de Holanda, já tinha feito aquele evento que ele faz no final do ano, né? Pra Abrace. Já tinha acompanhado alguns artistas, já tinha tocado no Clube do Choro. Eu falei, cara, eu tô indo muito bem. Pra quem começou agora na música. Quem não queria viver da música. Então eu acho que o meu caminho tá mais na música do que na aviação civil. E na aviação civil eu teria que sair de Brasília, eu teria que ficar em São Paulo. Sim. Aí vem de novo aquela coisa que eu te ideia, falei, né? Aquela De eu segurança. ficar com medo, né? De me arriscar. Aí eu falei, Sim. não, eu vou ficar em Brasília, vou ficar na música. E como eu já tava com diploma, eu falei, se der errado, eu vou pra aviação, né? É. E fiquei na música e não me arrependo. Hoje eu vivo bem da música, já realizei vários sonhos. Tenho outros, muitos pra realizar. Tudo culpa do Thiago que te arrastou. É, tudo culpa dele. Ele viu um potencial onde não havia. Mas isso é uma coisa que eu sempre achei muito legal, assim. Eu imagino que isso deve aproximar vocês bastante, assim, né? Vocês compartilharem a mesma profissão. A gente briga bastante também. Imagina, vocês são os irmãos. Mas é coisa de irmão, né? Porque, querendo ou não, o Thiago é muito mais habilidoso que eu. Muito mesmo, assim. Ele aprende muito mais rápido. Ele é um músico talvez mais nato, sabe? Aquele que nasce com o dom. Certo. E eu sou mais aquele persistente. Porque eu aprendi através de metodologias. Talvez pelo meu primeiro contato ser na escola. Então eu aprendi que eu tinha que ter uma ferramenta, talvez uma partitura, e através dessa partitura eu ia me desenvolver e Vocês aprender. pensam de formas bem diferentes. Bem diferente. O Thiago aprende assim, ó, Leandro. Ele vê você tocando, e se você falar assim, se você levantar e falar, senta aqui, ele faz igualzinho. Entendi. Eu vou te filmar, chegar em casa, vou anotar tudo que você fez e vou ficar ensaiando. Analisar. Depois de 3 meses eu faço. Então eu levava muito tempo pra aprender. E Entendi. isso sempre foi briga. Porque ele falava, é muito fácil, ó, e eu, cara, não é fácil, eu não tô dando conta. E a gente brigava.
Mas acabou que, pelo lance da profissão, a gente montou outros projetos. Montou projetos juntos, né? Que veio Aprendendo Percussão. Sim. Que aí a gente junta essa parte da minha facilidade em criar métodos e a parte dele de tocar de ouvido, de ter a malandragem. O Thiago já gravou muitos discos aqui em Brasília. Muitos mesmo, assim. Então, ele já tem uma boa experiência. E ele sempre foi um bom observador. Então, ele consegue observar e copiar o que as pessoas fazem. Então, ele tem esse sotaque, assim, que quem escuta fala, porra, acho que é a galera do Rio. Ainda não, é ele. É comum esse comentário É. pra vocês, né? Então, ele copia bastante isso, né? E Sim. ele copia, eu copio dele. Porque às vezes eu não consigo entender, então copio dele. E você comentou do Aprendendo Percussão, né? Eu queria trazer um pouco esse assunto também, né? De onde que veio essa ideia, como é que foi executar isso, assim, né? Tá. Aprendendo percussão é o seguinte. Eu dava aula na escola de choro. Sempre dei aula na escola de choro. Fiquei 2 anos afastado, mas voltei. Aí lá na escola de choro, a gente conhece aluno. Aluno, quando sai da sala, esquece tudo aquilo que aprendeu, né? Passa pela porta, a porta apaga a memória, tipo MIB. O bicho já era. Só vai lembrar quando chegar na sala de novo. Aí eu tinha o costume de filmar o que eu fazia na sala e mandar pros alunos. Olha, é isso aqui. E normalmente a gente mandava no blog. Tu lembra de Blogspot? Acho que Blogspot? ainda existe, Sim. não existe? Acho que alguém deve usar isso aí. É, aí eu botava na história desse Blogspot. Aí, conversando com os alunos de TI, resolvi fazer um site. Aí fiz o site juniorviegas.com.br. Aí nesse lembro. site eu catalogava. Tipo, baxixa. Aí eu botava o vídeo que eu gravei pros alunos, botava uma historinha pros Aqueles alunos. primeiros vídeos, né? Primeiros vídeos. Eu cheguei a assistir. Que eu nem apareço. É só que assim, né? Eu só mostrava o pandeiro, porque eu falo assim, pai, por que eu tenho que aparecer? Eu só tenho que dar a informação, que é o pandeiro. Eu não queria fama. Já te falei, eu não quero fama, eu quero dinheiro. Fama não. Aí eu mostrava só o pandeiro. E o Thiago tava na sacada, que ele via muito vídeo, assim, de coach, de nutrição. E ele se ligou que aquilo poderia dar algum retorno financeiro, né? Alguma coisa assim. E falou comigo, falou, Júnior, vamos fazer um site e a gente vai fazer exatamente o que a gente faz. A gente toca e ensina as pessoas. Aí eu falei, Thiago, eu não tenho tempo, cara. Eu dou 25 horas aulas na semana, toco tantas vezes. Nessa época eu acho que eu ainda tava na escola de música. Eu falei, cara, eu não tenho tempo, não dou conta. E ele não aceitou muito isso. E ele ficou persistindo. Acho que ele persistiu por uns 2 anos. Ficou lindo. Até que num dia ele me enganou. Ele falou, Júnior, eu quero fazer uma reunião com você. Vai ser uma reunião muito importante. Vem aqui em casa. E eu achei que ele ia casar, alguma coisa assim do tipo, né? Aí fui. Chegando lá, ele abre o computador e fala, olha só. É isso aqui, vai ter tantas visualizações, vai ser isso aqui, vai ser isso aqui, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Chegou com um planejamento completo. É, e eu falei, Thiago, e quem vai fazer isso? Aí ele, você, porque eu não sei fazer nada, eu não sei filmar, não sei editar, eu não sei escrever partitura, é você que vai Jogou no fazer. teu colo. Eu falei, tá, e tu tá achando que eu vou aceitar isso, né? Ele, não, você vai fazer, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele foi muito convincente, eu aceitei. Não pensei mesmo, eu aceitei. Eu falei, tá bom, Thiago, vamos pensar no nome. E a gente pensou no Aprendendo Percussão. Por que aprendendo? Porque a gente sabe que na percussão a gente está sempre em constante evolução. Então não pode ser eu sei percussão. Eu estou no processo da percussão, até porque tudo se transforma, né? O samba, já diz Zé Paulinho, né? Tá sempre na transformação, em evolução. Então a gente botou Aprendendo Percussão. A logo, se você observar, são 3 bonecos. Um boneco é o Thiago, o outro boneco sou eu, e o terceiro boneco é o aluno que tá tocando. Legal. Então a gente sempre pensou nisso, de aprender. E ver um problema. A gente falou, beleza, pensamos assim no projeto, vamos ter que gravar tal vídeo. E a gente vai estrear no dia tal. E a gente sempre foi chato. A gente falou, se a gente vai começar essa parada, vamos começar do jeito certo. Então a gente já começou gravando num cenário, com o instrumento captado com microfone de estúdio, equalizado. E foi estranho pra você fazer essa transição, porque você sempre deu aula presencial, Aham. né? E aí você se viu dando aula online. Sim, né? e se você olhar os primeiros vídeos, você morre de rir. Porque é muito chato a gente olhar pra câmera e falar assim, você, batuqueiro, que tá aí do outro lado, agora eu vou te ensinar uma levada super maravilhosa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você não consegue, você olha pra câmera e você fica, oi, tudo bem? Isso quando você não tá assim, né? Tudo bem? E aí tem que lembrar que tem que sorrir, né? Então você se atrapalhava. Aí veio o convite
do Pato Bater pra gente tocar nas Olimpíadas. Ficar 3 meses fora. Então a gente, porra... E você e o Thiago foram. Aí coincidiu que ia ser na época que a gente ia começar aprendendo percussão. A gente já tinha até começado a divulgar nas redes sociais. Aí veio o lance do projeto. A gente falou, cara, como é que a gente vai fazer? Não vai dar pra fazer o aprendendo percussão. Que coincidiu com a viagem. Vamos ter que deixar pra depois. Aí o Thiago, não, a gente vai dar um jeito. Aí o que a gente fez? A gente ficou, sei lá, 2 ou 3 semanas gravando todos os dias. Guardou no HD. E eu ficava dentro do ônibus do Pato Bater, editando os vídeos pra poder soltar. Quando chegava no hotel, a gente conectava no Wi-Fi e subia o vídeo pra poder ter vídeo no canal. Na hora que parava de trabalhar, ia trabalhar. Exatamente. Nossa. Então a gente fez isso pra não parar aprendendo percussão. Aí foi muito legal que a gente começou a fazer os vídeos. O Thiago sempre foi do marketing. O Thiago entrou em contato com a Golpe, conversou, conseguiu a parceria com a Golpe. Aí a gente conseguiu alguns instrumentos com a cor específica que a gente queria. Aí foi crescendo. Aí depois a gente conseguiu... A gente fez os cursos online. Depois veio a marca do Aprendendo Percussão. Agora a gente tem uma linha de instrumentos da Golpe que vem assinada com o nosso nome. Então foi todo um processo ali para crescer, né? Sim. E sempre com o propósito de levar o acesso ao ensino a qualquer pessoa que não tivesse... Não precisa ter grana, só basta ter conexão com a internet, né? Tá ali online. E o nosso lema é sempre entregar a informação. Por eu já ser professor há muito tempo, eu acho que a gente tem que passar a informação. A gente não pode esconder, né? O meu maior objetivo é fazer com que o aluno toque melhor que eu. Então, se você pergunta, eu vou te falar, ó, é assim. Eu não quero te enrolar, eu quero passar essa parada pra frente. Direto ao ponto. Então, eu acho que isso fez com que a gente crescesse muito. Hoje em dia, a gente deve ter, em média, assim, se a gente somar as redes sociais, uns 300 mil alunos desses online. E nos cursos fechados... No mundo todo, né? No mundo todo. E no curso fechado, que é aquele que a pessoa paga o curso, a gente está na faixa de 2 mil alunos. E isso, a gente vendo as estatísticas, tem gente que assiste do Japão, da China, dos Estados Unidos, da França. Quando eu fui dar um curso na França, de choro, muita gente já me conhecia pela internet. Quando eu fui em Buenos Aires, a galera já me conhecia. No Uruguai também. E é interessante que você acaba popularizando o choro, né? Em outros lugares, né? De consequência, né? Exatamente. E levando o samba também. Porque o nosso canal, a gente acaba focando mais no samba, né? A minha segunda viagem internacional, eu acho que foi para a Colômbia. Quando eu cheguei lá, eu fui dar um workshop. E os meninos do Choro Livre ficaram me sacaneando. Porra, tu tá muito famosinho, hein? Na Colômbia, dando workshop. Tudo por causa dos vídeos da internet. Então, a gente não... Agora já tá todo mundo sabendo, mas naquela época a gente não acreditava no poder que a internet tinha. É, né? Não foi antes da pandemia ainda, né? Sim. Então, eu tava olhando aqui hoje, mas foi por coincidência. Acho que a gente começou aprendendo percussão em 2016, ou foi 2018. Então já tem muito tempo. Já tem um chão aí. É. E você comentou dos cursos, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, né? Qual que é o pensamento na hora de propor um curso, na hora de estruturar um curso do Aprendendo Percussão? O que vocês levam muito em consideração? Assim? Tá. Primeiro, tem a parte do emocional e também a parte do racional. No emocional, a gente vai num curso que a gente gosta, né? Eu gosto muito de tocar o instrumento... Mas a gente não pode só no emocional, porque só o emocional não vende. Então a gente vai através de pesquisas. A gente vê assim, qual é os instrumentos que o pessoal quer mais aprender. É pandeiro, é repique, é surdo, é tantã. O que a galera tá pedindo? E a gente bola assim, beleza, a galera tá precisando de tal instrumento. Eu toco bem esse instrumento? Se eu não toco bem, eu tenho que arrumar alguém para dar aquela aula para mim. Então a gente pensa muito assim, sabe? E, a princípio, agora a gente tem 4 cursos. Um curso que a gente chama de Introdução à Batucada de Samba, que é um curso que a gente fala de vários instrumentos de uma maneira bem... sei lá, com uma maior síntese, né? Para poder fazer com que ela aprenda um pouquinho e depois se desperte a escolher algo para aprender de maneira mais aprofundada. Então, nesse a gente tem repique de mão, repique de anel, surdo, tantã... Reco-reco, tem um cacheta, contato tamborim. com cada coisa mesmo. Tem um pouquinho pra saber o básico ali, sabe? Quando você tá num churrasco, numa festinha, pra você não ficar parado. E a gente tem cursos completos, cursos bem maiores com aprofundamento, com o intuito de tornar aquela pessoa, se ela desejar, um músico profissional naquele instrumento. Então são cursos longos. Os cursos da Aprendendo Percussão são longos.
são grandes, assim, com muita informação. Porque a gente não gosta de esconder. Pra dar material pra estudar mesmo. Isso, a gente faz assim, a gente tenta passar exatamente o que a gente faz na vida real. Então a gente bota muita informação, muito conteúdo. Então a gente tem um curso de pandeiro, que é um curso de pandeiro de couro e pandeiro de nylon. Tem um curso de tantã e tem um curso de teoria musical, que a gente ensina as pessoas que já sabem tocar a lerem uma partitura e tocarem, porque a gente tinha muito problema, antigamente, de ser convidado para gravar discos de grupos que já tocavam, mas eles ficavam com medo ou não tinham experiência de gravar no estúdio, ou convidavam um arranjador, por exemplo, Lucas, faz lá os arranjos do meu disco. Aí chegava um bocado de partitura, E aí, agora? e aí a pessoa não sabia ler e não tinha tempo de estudar, porque normalmente o FAC dá um prazo, né, por exemplo, né? Então você não dá tempo do cara ficar 6 meses estudando para poder tocar aquilo. Nossa. Aí tinha que chamar alguém que sabia ler. Então a gente viu que muitos músicos não estavam gravando discos, não estavam em trabalhos maiores por essa falta de habilidade na leitura de partitura. Perdendo Aí a oportunidade mesmo, né? aí a gente resolveu gravar um curso só disso. A gente pega os arranjos do J. Moraes, do Rafael dos Anjos, dessa galera, do pagode, do samba, e ensina a interpretar aqueles símbolos na linguagem do samba. Então é um curso bem legal, bem prático, assim, que a gente bota tantã, surdo, pandeiro, Já pulmão. bem na realidade do samba mesmo. Assim. O nosso Tá. Aprendendo Percussão é um projeto bem voltado pro samba. Até porque a gente, apesar de tocar outros estilos, a gente é especializado nisso. Sim. E é muito complicado na internet você falar de algo que você não sabe. Até porque todo mundo sabe de tudo, né? Já viu? Se você fala Aí uma na besteirinha, internet é um festival. vem uma paulada em cima de você. Então a gente resolveu falar somente de samba e pagode e choro. Pra gente não passar muitos apuros. E mesmo assim a gente passa apuros. Sempre tem um chato ali brigando com a gente. E a gente explicando que ou a linguagem vai mudando, ou é uma coisa mais tradicional. Então a gente fica nisso. E hoje em dia o Aprendendo Percussão, até onde eu sei, é o maior canal de percussão do Brasil. E eu acho que provavelmente deve ser do mundo nesse lance do samba. E a gente tem acesso de todo lugar. E a gente tá levando essa bandeira do samba pra fora. E- Mostrando que samba não é só no Rio. Tem em todos os lugares. Todo mundo pode ter acesso ao samba. E essa repercussão do Aprendendo Percussão, você acha que ela refletiu na sua... em você enquanto músico, assim, né? Uhum. Apareceram mais trabalhos, apareceram mais oportunidades a partir do Aprendendo Percussão? Olha, trabalhos, eu acho que não. Mas contato, sim. Então, toda vez que eu tô no aeroporto, que eu tô em algum lugar, alguém vem me falar comigo. E isso é muito legal. A gente tava tocando com o Dudu em Goiânia agora. A gente no restaurante, aí um cara ficou me olhando assim, e eu comendo, a gente brincando. Aí ele falou, você é o Júnior, eu tô reconhecendo pela sua voz. Aí eu, sou eu. Ele, não, eu sou seu aluno lá do Aprendendo Percussão, deixa eu tirar uma Que foto legal. com você. Aí tirou comigo, aí a mulher veio tirar comigo, e os meninos sacaneando. Porra, tu tá todo artista. Então, sempre em algum lugar, alguém vê por causa da internet. Teve um dia que acho que eu tava em Salvador, e um cara veio falar comigo, pô, eu conheço você não é daquele da internet, do Aprendendo Percussão? Aí eu sou. Ele, pô, que massa. Eu toco com a... Como é que é o nome da menina, velho? Esqueci, mas ele era de uma... Ele tocava numa banda Sim, famosa. sim. Uhum. E o cara veio falar comigo. E eu nem tinha reconhecido que a cantora tava lá. Eu olhei assim pro lado, ela toda lá. E eu não tinha visto. Então... E tu ajudou o cara E nem de alguma sabia. forma, assim, né? Então, esse lance da internet é muito legal, porque tu conhece muitas pessoas. Quando eu tô viajando assim, sempre alguém vem falar comigo por causa da internet. Mas em relação a trabalho, de falar assim, poxa, eu quero te contratar pra gravar ou pra tocar por causa da internet, eu acho que não. Normalmente são indicações. Sim. Porque até você tem que pensar o seguinte, nem tudo que você vê na internet é verdade, né? Pode ser editado, igual aqui, né? A gente pode Sim. falar um bocado de besteira, vocês irão cortar e deixar só o resumo. A mesma coisa na gravação. Eu posso ter errado várias vezes E o resultado final é e aquele ter ali... mostrado só o certo, né? Então, pra tocar, assim, no ao vivo, eu acho que tem que ter uma indicação de alguém que te conheça, né? Falar assim, não, ele é bom mesmo, não é só na internet, não, ele sabe tocar, pode chamar. É, né? Então, eu acho que a internet sozinha, ela não consegue, assim. Precisa ter um respaldo de alguém que te viu pessoalmente ali pra te botar na fogueira.
Pelo menos eu acho que eu não teria coragem de chamar o cara só da internet. Só assim, pela né? internet, assim, né? Talvez Tá fazer uma entrevista ao vivo, assim, né? Falar, pô, toca aí, deixa eu ver aí. No real, assim, né? Não sei, eu não sei se eu teria coragem, somente na internet. Não, e eu acho interessante, Júnior, porque a partir dessa rede de contatos, dessas indicações, você já conseguiu tocar com grandes nomes, Sim. né? Eu fico pensando assim, o que se passa na sua cabeça, por exemplo, vou tocar com o Jorge Aragão, Aham, né? sim. E aí, qual a sua preocupação? O que você acha que tem que estar firme quando você vai pegar uma oportunidade como essa, por É, exemplo? eu acho assim que toda vez que você vai, tem momentos que você tem que alinhar a sua habilidade com a oportunidade. Nem sempre quando você tiver com a habilidade lá no topo, vai aparecer uma oportunidade. Então, às vezes, você está ensaiando, treinando, executando aquilo, mas não aparece a oportunidade, não tem um convite. E às vezes tem a oportunidade, mas você não tá com a habilidade lá em cima, né? Uhum. Tem um convite, mas você tá meio capenga. Já tem um tempo que você não pratica, né? Então você tem que ter muita sorte ou tal do time pra estar com as duas alinhadas, né? E tocar com esses artistas é basicamente isso, assim. Às vezes a gente para de estudar e vem a oportunidade e você se arrepende. O Thiago mesmo conta de uma que ele me botou que eu achei super legal. Eu fui tocar com a Roberta Sá, Marco Sacramento, Rita Ribeiro, que na época era Rita Ribeiro, agora acho que ela tá com um nome diferente. A Beatriz Farias, que é filha do Paulo da Viola. O Eduardo do Sec. O... Cara, como é que é o nome do outro? Esqueci o nome do outro cara. E era pra tocar no CCBB. Com esse tanto de artista. O cachê era maravilhoso. Só que tinha uma parada. Tinha que saber ler partitura. Porque o cara ia chegar, ia te dar a partitura, o cantor vinha, passava o som e o show começava. Tinha E nem ensaio, só a não tinha passagem. ensaio, era só isso. E tinha que ser o mesmo show, porque os cantores eram iguais em todas as cidades. Porque o CCBB tem em várias cidades, né? Sim, sim. Então eles ficavam viajando e tinham que fazer o mesmo show, que era um projeto da Carmen Miranda. E o Thiago que foi convidado. Porque eu já te falei, o Thiago tinha mais habilidade que eu, ele tocava muito melhor que eu. Mas na hora que viu a partitura, ele não sabia ler ainda. Caramba. Aí falou, cara, não vou poder aceitar, mas bota o Júnior. Aí eu fui. Então coincidiu de ter essas duas coisas, né? Eu tava com a habilidade de ler a partitura e ver a oportunidade de tocar com esses artistas. Com o Jorge Aragão, foi mais ou menos a mesma coisa. Eu tava numa época que eu tava escutando muito Jorge Aragão. Porque eu gosto do Aragão, acho que é o cara que eu mais gosto, assim. Mas por coincidência. Por coincidência, não sabia dele. Eu tava tocando na banda do Luciano e Biapina. Sim, sim. E a gente tava fazendo muita coisa. E o Luciano resolveu fazer uma emenda pra trazer o Aragão. E eu fui tocar com o Aragão no Paranoá. Lá no meio do, sei lá, de uma praça, alguma coisa assim. E coincidiu de eu estar estudando o repertório dele. Então eu já sabia as músicas, sabia o jeito que ele gosta de tocar. Puxa, aí sim. Né? Então, dei sorte. Tava com aquela habilidade. Que o pandeiro do Aragão é um pouco diferente. É mais simples até. Então foi bem legal. Então sempre tem alguma coisa assim que você tem que ficar esperto. Teve o show que eu toquei com a Milton de Holanda e a orquestra, que foi massa também. Que aí teve a participação do Milton Nascimento. Então você conhecia Caramba. um cara desse nível, né? Como é que foi tocar comigo? Cara, foi muito legal. Ele é muito humilde, assim, muito gente boa, né? Porque tem uns artistas que não são. Eu não posso falar os que não são, mas tem uns que não são. E você vê assim, cara... Eu até entendo, assim, porque às vezes tu tá cansado, né? Eu que sou simples banda, tem hora que eu tô cansado. Imagina, pegar 3, 4 shows no mesmo dia e você tem que estar sempre sorridente, porque pra você é o 4º show do dia, mas pra aquela pessoa que tá te assistindo... É o primeiro na vida. É o primeiro da vida, talvez, né? E ele te venera, então você tem que dar sempre tudo ali de si, então é meio complicado, assim. E às vezes a gente tá mal. A gente acorda mal, né? O ruim é quando a gente acorda no dia do show mal. Que acontece, né? Muito. Você sai, fala, esse show eu vou arregaçar. Aí chega no dia, tu tá mal, dia. tu erra todas as viradas, erra tudo. Faz diferença. E não tem o que fazer, é da vida. O ser humano é assim. O emocional conta muito. E um perrengue, Júnior? Uma história de perrengue. Cara, dei uma. Sempre tem perrengue na música, né? Sempre. Mas tem uma vez que a gente foi tocar, a gente foi convidado pra fazer o Réveillon lá em São Luís. Natal e Réveillon. E a gente era muito novo. Eu devia ter tipo 18, ou talvez entre 18 e 20, o Thiago entre 16 e 18. Então era a nossa uma das primeiras viagens para tocar
fora de Brasília. E a gente foi convidado para fazer esse Natal e Réveillon. Que, querendo ou não, é uma época do ano que traz muitas pessoas, né? Então, esse é um show cheio. E a gente foi convidado para ir tocar com a Cris Marcial, que é uma ótima cantora aqui de Brasília. Sim. A gente botou os instrumentos do samba, pegamos o avião, já rolou um atraso gigantesco. Teve uma época aqui em Brasília, eu acho que no Brasil todo, atrasava muitos os voos. Então a gente já teve que ficar dormindo no aeroporto, assim, deitado no chão, assim, esperando dar horário. Aí até que conseguiu entrar no avião, foi pra São Luís. Quando a gente chegou em São Luís, abriu o case do surdo, tava rasgado. Nossa. E a gente, cara, como é que a gente vai fazer? O Velho, surdo... na véspera do show, chegou no dia do show. A gente chegou um dia antes. Ah. A gente, cara, o show é amanhã, a gente não tem um surdo. A gente foi olhar nas lojas, essas lojas já estavam fechadas por causa do Natal. E a gente, como é que vai comprar uma pele? Não dá pra pedir de São Paulo, que não vai chegar a tempo. O que a gente vai fazer? E a gente começou a conversar com a galera. Aí falaram que tinha um lugar que o cara encorava o surdo. A gente, beleza, vamos lá. E esse lugar se chamava Madre Deus. A Madre Deus é um bairro bem pobre de São Luís. Tipo como se fosse uma comunidade, assim. Sim, sim. Que é exatamente o bairro que a Alcione nasceu. Tem uma escola de samba e tudo lá. Aí, beleza, a gente foi pra essa Madre Deus. E vim de lá de dentro um cara, e ele tinha uma cicatriz muito feia. E eu tava com medo daquilo. Ele tinha uma cicatriz que ia daqui, assim, ó, o pescoço até o umbigo, assim, todo rachado. E eu com medo, assim, eu falei, Thiago, vai lá conversar com ele, eu não vou não. Aí a gente foi pedir o surdo, ele arrumou o surdo pra gente. Só que teve uma peculiaridade, que lá eles têm o costume de usar o surdo com pelo. O couro com pelo. Sim. Então ele não raspou o pelo. Aí a gente pegou o surdo assim, cheio de pelo, e eu olhei pro Thiago, E o cara com a cicatriz. E o cara com a cicatriz, e eu falei, eu não vou reclamar disso. A gente pagou e foi pra casa. Aí fui comprar a Presto Barba pra limpar o surdo. Rasgou a pele. Não rasgou, mas aí a gente limpando assim, tirando, e tirava aquele pelo e jogava água, e o show era de noite, tinha que esperar pra ver se o bicho secava, né? E a gente foi mexendo. No final a gente apelidou aquele surdo de Tony Ramos. Mas a gente fez o show com o Tony Ramos e foi legal. Então, esse foi um dos apuros, assim. O dia que eu toquei com o Tony Ramos. Porque foi massa. Então, sempre tem umas histórias legais, mas esse foi legal. A gente se amarrou. Ai, bacana demais. E, Júnior, a gente tava comentando aqui também, antes de começar, que agora você tá fazendo direção lá no Sambugenk, né? Como é que tá sendo essa experiência, assim? Olha, é uma experiência um pouco desafiadora, porque eu não sei se as pessoas sabem o que é direção. Pra início de conversa, vamos botar. Numa banda, quando a gente... Uma banda, talvez iniciante, a gente só tá preocupado em tocar. Conforme o trabalho vai crescendo, vai pintando outras funções. Agora a gente tem que fazer propaganda, tem que ter um marketing, tem que ter uma roupa, tem que ter uma logo, tem que trazer pessoas pro teu evento, você tá preocupado com a venda de bebida, você começa a ficar adulto de verdade, né? Aí você descobre que não é só tocar, que tem outras coisas atrás. E você vai crescendo. Aí chegou um ponto, assim, que o Sambugenk cresceu de tal forma que precisava ter algumas organizações. Então foi elencado algumas pessoas para cuidar de algumas funções. Teve uma pessoa que cuidava do marketing, teve uma pessoa que criava os arranjos, que montava o que seria tocar, e teve uma pessoa que ficou responsável por fazer os músicos tocarem aquilo que aquela outra pessoa criou, que foi a minha função de direção musical. Então eu tenho a função de coordenar o show. Então, por exemplo, eu digo assim, a música que a gente vai tocar, se vai emendar, se não vai, se parar, o que as pessoas vão falar, se a gente faz propaganda de alguma marca nossa, se a gente dá algum aviso, como a gente vai tocar. Eu vou conduzir no show. A gente monta a ordem do show. E fora isso, eu ainda faço a parte do off. O off é um microfone que só quem escuta é quem tá tocando. As pessoas não escutam. Então você vê a pessoa lá mexendo a boca, mas não tá saindo lá fora. Os músicos estão escutando. E nesse off eu dou algumas dicas. Eu falo, olha, vai sair o surdo e vai ficar só o tantã. A próxima virada vai ser do violão. A bateria tá com bumbo 2, agora vai ficar bumbo 1. Baixo vai ficar só marcando, em vez de conduzir. Então eu vou dando algumas dicas e também falando das convenções. Vai ter taragadá. E vou coordenando tudo isso. Então é uma função
que demanda bastante energia. Porque além de tu ter que pensar em tudo isso, tu tem que tocar. Você não pode parar de tocar. Ao mesmo tempo. Né? E tem que tocar bem, de preferência, né? Então eu tô Né? tocando e tô reparando, ó, fulano de tal tá querendo brigar. Avisa aí no microfone que aqui é mais amor, não pode brigar. Aí parou a música, ele fala, ó, segurança, vem mais pra perto aqui, que tem o fulano que tá querendo criar confusão. Aí eu tô Um aqui, olho no instrumento, outro É, na plateia, outro e na tô banda. tocando, e olha, ó, tá dando fila no bar. Aí eu falo, ó, chama a produção aí, no off, ó, tá dando fila lá no bar, resolve aquela parada lá. Ó, o instrumento, fulano de tal quebrou a corda. Aí fala no off, hold tal, vem cá, trocar a corda. Nossa. Então tu passa o show todo tenso, cuidando de um bocado de pepino. Então é legal, mas gasta energia. Uhum. E até você pegar a manha leva um tempinho, porque você sofre bastante, porque você não consegue tocar e prestar atenção em tudo isso. Aí você tem que passar, leva um tempo pra você se acostumar. Hoje em dia eu consigo tocar e reparar em tudo isso, assim, mas no começo É você uma sofre. prática mesmo. É uma né? prática. É igual tocar mais de um instrumento. Se você tá acostumado a tocar só, sei lá, só o pandeiro, quando falam pra você num show que você vai ter que tocar o pandeiro e um cachixi e um agogô, você se atrapalha nessa troca, né? De parar de pegar uma coisa pra pegar outra. Mas depois você vai se acostumando. Então hoje em dia já tá mais tranquilo. Eu já consigo fazer isso. Ainda consigo brigar com os meninos. Contar piada, falar, olha lá, fulano de tal, tá bêbado, tá caindo no chão. Então eu consigo ainda fazer umas graças. Júnior, pra gente ir pros finalmente aqui, qual conselho você daria pra galera que tá começando, que tá chegando na percussão agora? Tá. Aí, eu vou dar a minha visão, porque eu já tô coroa pro nível da galera. Ah, qual é? Então, eu acho assim que é muito importante a gente saber o que as pessoas que vieram antes fizeram. Às vezes a gente tá preocupado só em ver o que tá sendo feito agora, nesse momento. E como eu te falei, o samba evolui. A forma de tocar evolui. Como no choro também evolui. Hoje em dia, se toca fazendo muito mais notas. Muito mais... que a gente chama de repicadas. E antes de você saber fazer essas repicadas, você precisa ter uma base sólida. E essa base você vai ter da galera da antiga. Que eles tocavam de uma forma mais reta, mais tradicional. Por ter menos recurso. Naquela época, a gravação era diferente de hoje em dia. Que é digital, que você pode parar, pode voltar, pode repetir, pode cortar só aquele trechinho e fazer várias vezes. Antigamente era na fita. Era na Vera mesmo, né? Se você fosse editar, você pegava o rolo, cortava, juntava, colava e pronto. É mais E fácil deixar o erro do cara. Vários discos antigos estão com erro. Todo mundo para e o cavaquinho e para de repente, o pandeiro faz virada errado. Então, eu acho que naquela época, para evitar isso, se tocava mais reto. Não que os músicos não fossem virtuosos, mas eu acho que para gravação eles deviam fazer mais reto, justamente para dar menos problema. Porque também não tinha tempo de ensaio, não era assim. Não. Todo mundo tinha outra profissão. Ninguém era só músico. Todo mundo tinha alguma coisa para ganhar dinheiro, porque a música não dava dinheiro. E eu vejo assim que a galera que tá vindo agora fica vendo muita coisa em TikTok, em Facebook, e quer fazer daquele jeito, só as viradas. Aí E você a fala base, o assim, aí você fala, tradicional fica- então tá bom. Tira todas as viradas e toca. Aí não dá conta de tocar, tá preocupado em fazer muita firula. Então eu acho que vale a pena a gente estudar o moderno, mas também saber como era feito antigamente. E eu acho que você também adquirir outras habilidades é importante, se você quiser viver exclusivamente da música. Então aprender a saber ler partitura, aprender um pouquinho de marketing para poder bombar o seu evento, saber se autopromover, usar as redes sociais, postar uma coisinha, chegar, ó, acabei de chegar aqui no local, vou passar o som e o show hoje à tarde vai ser maravilhoso. Olha, o show já vai começar, olha aqui, a casa já tá enchendo. Fazer uma propaganda. Sim. Porque hoje em dia, o contratante, ele não só quer alguém que toque bem. Ele quer alguém que leve público pra casa dele. Passou a hora, tanto que você vai ver muita gente que não toca bem, mas que tá com a casa lotada. Porque tá contando outras habilidades hoje em dia. Então, pra quem tá começando, eu sugiro entrar numa escola, fazer um curso online, fazer qualquer coisa assim pra aprender, porque nem sempre se consegue aprender tudo vendo, de ouvido, assim. Tem coisas que a gente não consegue. Tem pessoas que conseguem, mas a maioria das pessoas não conseguem. Se aprimorar, estudar, trocar ideia com outras pessoas que participam daquela profissão que você quer exercer e continuar estudando, porque não tem jeito. Tudo vai mudar.
Hoje em dia, o jeito que eu toco é diferente do jeito que eu tocava há um tempo atrás, porque as coisas vão mudando. E você tem que seguir o tal do flow, né? Se não seguir, tu fica de fora. Fica pra trás. Fica pra trás, então você tem que estar esperto. Tá certo. Júnior, muito obrigado. Obrigado Eu você. acho que é um prazerzaço, assim, ter uma imagem de referência mesmo que a gente tem em Brasília, participando aqui do Pausa de Cocheia. Obrigado. Te agradeço muito aqui por ter separado um tempinho aí pra conversar com a gente. Que isso, obrigadão. Valeu, meu querido. Tamo junto. Isso aí. E valeu, gente. Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação e apresentação, Lucas Ramalho. Produção executiva, Ana Noronha. Gestão de projeto, Carol Villa-Lobos, Maria Vale. Assistentes de produção, Irene Chemin, Mariana Sobrinho, Lucas Tufas. Identidade visual, Felipe Conde. Edição de áudio, Hélio Santana. Elaboração de roteiros, Lucas Ramalho. Trilha sonora original, Lucas Ramalho, Fernando Jatobá. Diretor de fotografia, Júnior Rosa. Edição de vídeo, Júnior Rosa, Heitor Lopes. Assessoria de imprensa, Um Nome Produção e Comunicação. Assessoria de publicidade, Eliana Leite, Um Nome Produção e Comunicação. Consultoras de acessibilidade, Carol Dias, Amanda Gomes. Intérpretes de Libras, Tati Elizabeth, Iago Fernando, Ana Júlia Gomes. Ministrante de oficina, Apoena Machado, Martinha do Coco. Monitor de cegos, Marcos do Espírito Santo. Operador de som, Áudio Vicky. Apoio, Sapucaia Lab e Um Quarto Estúdio.